Estamos chegando ao fim do livro 1 dos Salmos. Hoje falaremos sobre os 4 últimos salmos do livro 1, salmos de número 38 a 41. O salmo de número 38 inicia-se com um clamor, um pedido, um apelo por misericórdia. O salmista inicia o salmo dizendo: Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. No versículo 4 continua: minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Este salmo deixa claro que o salmista sabe que errou, mas pede que Deus não o discipline em sua ira. Em nenhum momento nega a sua culpa, nega a sua mancha, nega seu pecado. Mas seu clamor é pela misericórdia de Deus. O salmista então vai falando deste sofrimento, de um corpo que arde em febre, de uma saúde arruinada, de um homem exausto, abatido, com gemidos que vêm de um coração angustiado. Inimigos que preparam armadilha para lhe matar, que desejam seu mal, que tramam para lhe arruinar, que passam o dia planejando sua traição. No versículo 17 ele chega ao ponto de dizer: estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. E encerra dizendo: vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. O desespero do salmista é imenso, mas isso não faz com que seus lábios se calem, pois ele se prostra em sincera oração, dizendo: vem, Senhor, me ajuda. No Salmo de número 39, que para alguns é uma continuação, o salmista Davi continua dizendo que o ser humano não passa de um sopro, que continuaria calado enquanto o perverso estiver por perto. Sabe que está sofrendo, que o seu tempo na terra é breve, que os seus dias estão contados, que não passa de um sopro. Ainda se pergunta no verso 7, o que eu devo esperar, Senhor? És a minha única esperança. O salmista então diz no verso 10, por favor, para de me castigar, Senhor. Os golpes de tua mão reduzem-me a nada. Desvia de mim o olhar antes que eu me vá e deixe de existir. Ele pede, num apelo desesperado, que Deus deixe de castigá-lo. Em nenhum momento diz que não há culpa, que não há pecado sobre si. Reconhece o tamanho da sua dor, mas sabe que está falando com um Deus misericordioso. Sabe que este Deus, apesar de ser extremamente justo, é extremamente bondoso. Por isso, continua o salmista Davi no Salmo 40, com um verso bastante conhecido por cada um de nós, quando diz no verso 1 deste salmo: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Como dizem algumas traduções, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Ele continua dizendo: como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes nem dos que se desviam para a mentira. Este salmista então vai recobrando as forças e chega no verso 9 a dizer: anunciei a tua justiça a toda a comunidade, não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. E então ele vai falando sobre as dificuldades que se acumulam contra ele, dificuldades que o cercam, pecados que se acumularam de tal modo que ele não consegue enxergar a saída.
gente que deseja vê-lo morto, mas ele clama: Senhor, livra-me, vem depressa, ajuda-me. No entanto, esse salmista chega ao fim do Salmo 40 dizendo: quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Então entramos no último salmo do livro 1, em que no primeiro verso Davi diz: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O salmista então fala de gente que mais uma vez deseja seu mal. Gente, como diz o salmista, que o visita como se fossem amigos, mas que a todo tempo reúnem calúnias. Gente que o odeia. Gente que imagina o pior contra ele. No entanto, o salmista tem uma tranquilidade. Ele pede misericórdia a Deus, mas diz: eu sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem. E então diz: preservaste minha vida porque sou inocente, e trouxeste-me à tua presença para sempre. E encerra o livro 1 dizendo: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Encerra-se assim o livro 1 deste belíssimo compêndio de poesias da mais alta literatura judaica, o livro dos Salmos, o Inário de Israel. Salmos que nos mostraram até este capítulo 41 que não é pecado reconhecer nossas fraquezas, que não desfaz as promessas do Senhor termos os corações envoltos em dúvidas tamanhas, dúvidas sobre se Deus nos ama, se Deus tem um propósito de fato para o nosso bem, se conseguiremos sobreviver e não sucumbir às lutas. Vemos quantos e quantos e quantos lamentos nos lábios do salmista Davi, de um homem segundo o coração de Deus, de um homem que adentrava a presença do Senhor em louvor, de um homem que olhava para a sua história e via um Deus que tinha lhe livrado do urso, do leão, que lhe deu coragem para enfrentar um gigante que vinha correndo em sua direção, mas ele com uma funda consegue detê-lo. Este Davi também tinha passado por momentos muito duros, sendo perseguido por Saul, se escondendo da morte iminente que poderia vir da mão do rei, seu sogro, que poderia mais tarde vir da mão de seu filho Absalão, ter que lidar com a dor de um de seus filhos violentar sua própria irmã, de ver de repente o seu reino correndo o risco de ser o seu trono destruído pelo seu próprio filho. Este Davi dobrava-se na presença de Deus, porque ele sabia que tinha sido jovem, tornou-se velho, mas nunca tinha visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele podia dizer claramente, lembrando-se de seu tempo enquanto cuidava de ovelhas, enquanto com o seu cajado tirava ovelhas do lamaçal, de valas, em que colocava sobre os ombros, cuidando de suas feridas, tosquiando os nós de lã, cuidando
para que os seus pelos não fossem carcomidos por vermes, fazendo um carinho naquela ovelhinha assustada no meio da noite. E ele poderia então dizer: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Este mesmo Davi foi cheio do Espírito Santo para falar a respeito de coisas que estariam na boca do Senhor Jesus, o Messias de Deus, o Filho do Deus vivo, séculos e séculos mais tarde, como o verso 1 do Salmo 22, em que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas este mesmo Davi também vislumbrou os portais eternos, em que ele dizia: levantem-se para que entre o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Este Davi era cheio do Espírito Santo. Apesar de suas falhas, apesar de suas fraquezas, apesar de seus pecados, apesar de tudo que lhe rodeava de peso de culpa, apesar de, como acabamos de ler, quase ter entrado em colapso, esse Davi sabia o Deus a quem ele servia, e por isso, todas as vezes em que ele se sentia oprimido, corria para junto deste Deus em louvor, porque sabia que este Deus habita no meio dos louvores, e que todas as vezes que entrasse em sua presença, sairia diferente, porque é impossível entrarmos na presença de Deus e continuarmos os mesmos. É impossível, por maior que seja a minha dor, eu entrar na presença de Deus e não perceber que este gigante há assim de cair, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, os salmos são um convite incisivo, pungente, um convite poderoso do Senhor Espírito Santo para mim e para você, milênios mais tarde, milênios depois de ter sido escrito por Davi, mas é Deus através de sua boca dizendo: creiam, busquem-me enquanto podem me achar, invoquem-me enquanto eu estou perto. Louve ao Senhor todo ser que respira, louve ao Senhor, como diz o final deste Salmo 41, louvado seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.